Olá pessoal, tudo bom? Então, eu estou gravando esse vídeo, né, para mostrar a vocês como executar, como desenvolver, né, responder essa lista de exercícios que eu estou passando para vocês. E aí, executar esse código Python, né, dentro de uma plataforma que a gente até já viu em sala de aula. E aí, mandar esse arquivo, né, para eu conseguir verificar aí o que vocês desenvolveram de código. Então, antes de passar para a execução, eu queria falar um pouquinho sobre a lista de exercícios, né? Então, é aquela lista de exercícios que eu mostrei em sala de aula, mas aí eu mostrei essas três primeiras questões, né? Como a gente passou aí alguns conceitos de variáveis e printar, né? Entradas e saídas de dados. E aí, essa primeira questão, ela é mais a gente pegar, né? Como eu tenho explicado para vocês, definir variáveis e aí variáveis fixas, né? E aí apenas imprimir para o meu usuário, né? Dentro dessa minha frase, meu nome é tal, eu tenho tal idade. E aí pegando sempre, né? Referenciando dentro dessas variáveis nome, idade e o valor que está guardado dentro da variável, né? Que a gente colocou como valor fixo ali. Eu vou passar esse código para vocês também, dessas questões que foram desenvolvidas, e aí vocês podem comparar, né, o que eu estou falando com o código que eu passar o link, beleza? E aí a segunda questão, ela basicamente é a mesma coisa, né? Então, entra aí um conceito de definição de variáveis e de operações aritméticas. Então, a diferença é que eu peço que vocês peçam ao usuário, né, o dado de entrada. Então, a gente aí tem funções de entrada de dados, né, que é o input. E aí vocês utilizam nessa questão o input para pedir esses dois dados e esse print para mostrar a saída para o usuário. Na terceira questão, como eu tinha falado também, né, em sala de aula. Ela é basicamente uma cópia da segunda, né? Só acrescentei que vocês pedem esses dois dados ao usuário e aí vocês acrescentei apenas os tipos de operação, né, aritmética. Então, eu aumentei aí uma quantidade, além da soma, subtração, produto e o quociente. E aí vocês mostram, né, e fazem esse código para usem esses operadores aritméticos para essas três operações. E aí eu adicionei a quarta, né, a quinta, a sexta e a sétima questão, mas indo com calma, né, indo de uma a uma, vamos falar da quarta. A quarta questão, ela traz aí o assunto, né, o contexto de indentação. Então eu trouxe um código, né, que esse código ele verifica, né, se o número ele é par ou ímpar. E aí a ideia dessa questão é vocês copiarem esse código, certo? E vocês copiam e colam esse código, né, dentro do ambiente da execução de vocês que eu vou ensinar, que é o Google Colab. E aí vocês colam esse código lá e vocês consertam, né, a estrutura desse código, né, de acordo aí com os conceitos de indentação que a gente viu em sala de aula, para vocês conseguirem executar, né, esse código e ver ele sendo executado, né, de forma correta, sem erros de indentação. A quinta questão, eu vou pedir para vocês, eu estou pedindo, né, para vocês escreverem um código para vocês compararem dois números, né, armazenados dentro das variáveis number one e number two. E aí vocês vão verificar, né, vocês vão verificar duas coisas, se qual deles é maior, se algum deles é um maior do que o outro, ou se eles são iguais, né? Então, eu botei um exemplo de entrada e saída, né? Então, se vocês colocarem variáveis que A é igual a B, A é igual a 10 e B é igual a 20, a ideia é que a saída, né? A gente diga que a saída, no caso, os valores que está dentro de B é maior do que o valor que está em A. E aí, se vocês derem como entrada, né, A igual a 15 e B igual a 15, a ideia é que a saída seja A igual a B, beleza? Então vocês vão receberem dois números de entrada, armazenar esses dois números, né, nessas variáveis aí que eu coloquei o nome. E aí vocês vão informar, né, se eles são qual é maior do que o outro ou se eles são iguais. E aí a sexta questão é uma questão teórica, então eu coloquei mais para ver o que é que vocês aprenderam, né, sobre tipos de variáveis e eu quero que vocês listem, né, e especifiquem os tipos de variáveis que existem em Python, né? E aí para cada tipo de variável vocês fornecem um exemplo de variável do determinado tipo que vocês estão falando. E aí a sétima questão, como eu também já expliquei em sala de aula, né, vocês escrevam um programa que faça uma conversão de tipos de dados, né? Então vocês vão pedir ao usuário para digitar um número do tipo decimal. E aí, né, que é o tipo do número ponto flutuante. E aí vocês vão converter, né, esse número para inteiro. E aí eu quero que vocês exibem, né, na saída a frase o número decimal é x e como inteiro é y. E aí esse valor de x e y, né, são os valores das minhas variáveis. E aí vocês referenciam, né, aos valores que estão dentro dessas variáveis.
E aí, para vocês executarem, né, essa lista de exercício, então vocês vão vir aqui no. Vão abrir aqui, né, o Google, como eu tinha explicado em sala de aula. E aí vocês colocam Google Colab. E aí vocês abrem o primeiro link. E aí vocês colocam aqui, ó, novo notebook. Novo notebook de vocês, né? Esse é o notebook que vocês vão enviar para mim, né? Como uma atividade dentro do Classroom. Mas aí vocês vão ver que que assim que vocês abrem, né? Ele vai ter aí umas cláusulazinhas para poder vocês desenvolverem o código de vocês dentro desse ambiente de execução. Então aí aqui a gente já tem um trechinho para vocês fazerem. Então para cada questão vocês vão responder dentro de um texto desse, beleza? Aí vocês colocam, né, o código de vocês. É A igual a 10, B é igual a 20, e aí vocês digitam, né, e fazem aí o código de vocês de acordo com o que vocês aprenderam em sala de aula. E aí também vocês, para cada questão, né, como eu tinha falado, vocês vão ter uma cláusula dessa. Então, para a segunda questão, vocês respondem a primeira questão dentro de uma cláusula dessa. Para a segunda questão, vocês clicam aqui, ó, onde tem mais código. Vocês digitam, aí vai aparecer automaticamente, né, outro ambientezinho de execução. Então, vocês digitam novamente, né, fazem novamente a segunda questão. E aí vocês podem repetir esse processo para cada questão, né? Para cada uma das questões de forma dividida. Para executar o código que está dentro da minha questão, vocês clicam aqui nesse playerzinho. E aí, quando vocês clicarem, o código vai executar da forma como vocês escreveram, né? Se tiver algum erro de sintaxe, ele vai avisar. Se tiver correto, ele vai pedir, né, as entradas e gerais saídas para o seu resultado. E aí, no final, vocês renomeiam, né, esse documento, colocam aí lista de exercício. E aí vocês vêm aqui em arquivo, aí vocês colocam em fazer download e vocês baixam o arquivo .py, beleza? Tem aqui fazer o download.py. Quando vocês fizerem esse download, vai aparecer, né, esse arquivo .py e aí vocês vão dentro do Classroom, né, eu vou criar uma atividade que vocês vão me enviar essa atividade, apenas esse arquivo, né, lá upado dentro dessa minha atividade.